Aí, Ai, certo, deu. ah, foi. Oh, glória a Deus! Aleluia. Meu pai do céu, já tava ficando nervosa. Salva esse vídeo depois me manda. Hein? Eu não sei 50 nem... GB. Gente, eu não sei nem fazer isso. Como é que eu faço? No final você vai ter que compartilhar no IGTV. Ah, tá bom. Tá. Pelo menos agora eu tô instruída. Mas eu É, preciso descobrir o que acontece. Se tem alguma coisa no meu perfil que trava isso ou o que que é, porque não é normal isso, né? não é normal. Mas aí, ó, dica da doutora aqui, ó. Muito bom, hein? Muito bom, muito bom. Funcionou, funcionou. Ai, obrigada, gente. Deu certo. Pelo menos agora a gente vai fluir. Vambora, né? Agora vai. Bom, Solzinha, se apresente para nós. Ai, vamos lá então. Meu nome é Verusca, mas eu sou conhecida como Sol, é um apelido de capoeira que eu recebi em 2003 e é por causa do meu sorriso, né? Quem me deu esse apelido disse que o meu sorriso ilumina por onde eu chego. Eu moro no Guarujá, eu atualmente sou professora de capoeira, sou gestora e elaboradora de projetos sociais e estou começando a empreender como social media, né? Que é gerente, faz o gerenciamento, na verdade, das redes sociais. E conheci o Luiz através da mentoria do Pablo, né? Nós nos encontramos num grupo de WhatsApp e tivemos uma ligação inexplicável, assim, e se iniciou uma amizade, eu, ele, a Vivi, que é a irmã dele, assim, uma coisa tremenda. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Aê, bem-vinda, Solzinha. Agora foi. Ai, Bom, meu vou me apresentar de novo aqui. Não sei se quem estava continua aqui. Eu sei que é a doutora aqui, que deu a dica. Muito obrigado de novo. Bom, me chamo Luiz Fernandes. Sou empreendedor também. Sou CEO do Grupo Bendito. Iniciamos o Grupo Bendito já tem 3 meses e está quase já a todo vapor. Só falta alguns detalhezinhos. E, bom, acho que é isso, né, Sol? é isso. Vamos abordar nosso tema de hoje aqui. Hoje a gente vai falar sobre decisão e superação. Decisão e superação envolve milhares de coisas quando a gente para pensar, né? Superação nada mais é que uma super ação, certo? Certo. Então, a Sol, ela tem uma experiência de vida que vai agregar bastante pra gente aqui. E a gente tem conversado muito, 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 muito esses últimos dias. Verdade. E graças a Deus que a gente se encontrou, né, nessa vida. E a gente está dando suporte um para o outro, porque esse período de transformação, essa ressignificação de coisas, um processo muito doloroso, né? Porque você vai deixando as escamas, né? Como se você fosse, como que eu posso dizer? Como se você estivesse trocando de pele, entendeu? Então, você imagina você, meu, é igual uma águia, por exemplo. Você vai se quebrar inteiro, você vai quebrar o bico, você vai arrancar suas unhas, para depois você ser renovado e ser revigorado do zero, né? Então é É mais ou mesmo. menos esse processo. É a metamorfose da borboleta, né? Todo o processo de transformação, com certeza, ele gera uma dor, porque nós estávamos acomodados, né? Nós estávamos Exato. acostumados a fazer a coisa de uma determinada forma, né? É, Uhum. o que antecede a decisão é o querer, né? Então, você pode querer tudo, né? Mas você só vai Uhum. conseguir realmente alcançar algum objetivo se você agir. Nem a decisão somente, ela te leva a você realmente alcançar o seu resultado, o seu objetivo, né? Uhum. Então, é um processo que acontece. Ele tem um início, que é quando você percebe a tua dor, né? O que te faz hum, realmente galgar alguma coisa diferente, né? Por exemplo, a tua irmã faz as lives com a questão do emagrecimento, né? Quando a pessoa Uhum. se olha no espelho e não gosta daquilo que vê, ou está doente, né? Por conta de uma alimentação que não é saudável, né? Então, Uhum. ai, preciso dar oi pra minha prima. Oi! Oi pra todo mundo. E uma alimentação que não é saudável, ela causa uma dor, né? Então você começa Uhum. a querer. Mas não adianta só querer. Abstinência, né? É meio que uma É, abstinência, né? Exatamente, é todo um processo que você precisa passar e precisa estar isso muito claro, né? Essa metamorfose, né? A borboleta, quando ela vira borboleta, ela nunca mais vai voltar a ser lagarta. Então, é um processo. Você primeiro melhora, você muda e depois você se transforma. Quando você alcança a transformação, não tem mais volta. Não tem mais volta. Exato. Porque não tem como. Não tem como, oi, gente. Não tem como você voltar a ser uma coisa que você já se transformou, né? A borboleta não vai ficar carregando aquele casulo, senão ela não vai conseguir voar. Sim. Né? Então Sim. a gente tem que deixar.
pelo caminho tudo aquilo que nos aprisiona, né? Essa fase do processo, ela que é a fase dolorida, né? Até o romper, até você realmente alcançar o resultado. E uma coisa que eu acho muito, eu não gosto de falar muito eu acho, né? Que eu penso, que é assim, eu acho, né? Me parece que a gente não tem certeza do que fala, Não né? tem certeza do que tá falando, né? Mas eu penso o seguinte, que nós temos que aprender a celebrar as pequenas vitórias do caminho, né? Muitas vezes Uhum. a pessoa já para emagrecer, ela já pensa nos 10 quilos. Mas caramba, perdeu 100 gramas, comemora, entendeu? Perdeu 1 quilo, Sim, comemora, né? sim. Comemora todo o processo. Por quê? Da decisão, né, até você realmente superar e chegar no teu objetivo, vai existir todo um caminho, né? E uma coisa a gente precisa ter certeza, que assim, coisas vão ficar pelo caminho, pessoas vão ficar pelo caminho, né? Porque você está decidindo agir diferente, viver diferente, né? Então isso tudo vai ter um preço a se pagar. E você tem que estar disposto a pagar o preço para conseguir alcançar o resultado que você quer, né? Exato, exato. E o que te dá força para isso é quando você sabe o que você realmente quer, né? Quando você tem a imagem concreta na sua cabeça do que você quer fazer, de onde você quer chegar, de como que você quer transformar a vida de pessoas, ou, sei lá, transformar a vida da sua família. Existem vários propósitos, né? Que Sim. te dão energia, né? Que não é aquela coisa motivacional, que é algo instantâneo, algo momentâneo ali, aí, ó. E uma coisa que é interessante da gente saber, assim, e ter muito claro, é que todo propósito, ele envolve pessoas, né? O ser humano, ele foi criado para interagir com pessoas, né? O ser Exato. humano, ele não foi feito para viver sozinho. Quando Deus criou, lá no sexto dia, o homem, e ele viu o homem só, né? Ele pensou na mulher, né? Ele já pensou, hoje, Bi, ele já pensou na mulher para que a mulher fosse uma ajudadora, né? Uma opositora. Hoje eu estava falando a respeito disso, né, para uma mentorada minha, e assim, o homem e a mulher, eles têm papéis diferentes dentro de um relacionamento, né? E as Exato. pessoas, elas precisam ter essa consciência e cada um cumprir o seu papel. Porque quando você cumpre o papel do outro, as coisas saem do eixo, né? E exatamente isso. Quando Deus fez lá Adão, né? Deus fez Eva para ser a pessoa que estimula, né? Por que a mulher fala muito? É exatamente porque a mulher, ela faz com que o homem reflita a respeito daquele determinado assunto, né? Então, Faz sentido. é muito interessante que a gente tenha essa consciência. E isso tudo envolve todos os processos, né? De objetivos nossos, né? Porque nós somos seres que somos compostos por vários pilares, né? Uhum. Você não é só filho, né? Você é profissional, você é amigo, você ainda não, né? Mas é pai, né? Eu mesma, né? Eu sou professora de capoeira, mas eu sou mãe, né? Eu sou filha, então eu sou amiga, e nesse aspecto todo nós somos seres que somos múltiplos, e nós temos objetivos diferentes em cada área da nossa vida, né? Cada área, exato. Então, Exato. assim, cada objetivo vai precisar gerar ações diferentes suas. E aí você precisa equilibrar tudo isso, né? Porque Uhum. senão você também foca demais em um objetivo e acaba deixando as outras áreas descobertas, né? Então, é um equilíbrio, na verdade, que nós precisamos ter, né? Para que a roda da vida gire, né? Porque Uhum. se não tiver, essa roda não estiver girando, a gente vai andar sempre, né, tropeçando. Sempre trabalhando aí. E É, uma coisa importante que você falou é a questão de cada um saber o seu papel, né? Isso foi um assunto que a gente abordou com a Raquel. E a gente falou muito dessa questão do papel da pessoa, né? Dentro de um relacionamento. E um sim. relacionamento não só entre o homem e a mulher, mas entre a família, né? Entre as pessoas. E saber o papel de cada um é muito importante também para você não, justamente, não focar só em uma coisa, né? Os relacionamentos, eles são via de mão dupla, né? Uhum. Ninguém se relaciona sozinho, no sentido de levar o relacionamento sozinho. Se a outra pessoa não corresponde, não é um relacionamento, né? Sim, Então, sim. então entra num paralelo, né? É claro que tem momentos da vida que a gente, de repente, vai se doar mais para uma certa amizade, vai buscar mais, né? Mas isso para ela permanecer, precisa haver os dois ao mesmo tempo, né? Caminhando e buscando, né? Uhum. E isso é muito importante, ter essa dinâmica, né? Em qualquer relacionamento.
E falando do nosso tema em si, que fala de decisão, ação e da superação, né, para alcançar os resultados, esse lance da mentoria do Pablo foi uma coisa muito doida que aconteceu comigo, assim, porque eu não tinha condição nenhuma de fazer, né? E Deus moveu isso de uma forma que, assim, quando aconteceu, eu fiquei emocionada. Porque eu falei, caramba, era para ser mesmo, né? Porque eu entrei atrasada, né? Eu entrei uma semana depois, eu entrei na segunda parte, né? Quando eles abriram novamente a mentoria. E assim, foi uma coisa extraordinária. E eu agarrei essa oportunidade com unhas e dentes, assim, e tô, assim, Uma amando. chance da vida, né? Tipo, como se fosse a chance da vida. Exatamente, uma chance na vida. E isso, muitas vezes, eu conversei isso com a minha aluna, que hoje é minha sócia também, eu falei isso para ela. Outro dia ela falou para mim assim, professora, eu tô esperando uma resposta de Deus, né? Mas na hora, assim, veio um insight que eu falei assim, olha, toma cuidado, porque de repente você tá esperando Deus falar com você de uma forma. E Deus já falou com você, ó, faz tempo, né? Porque assim, a gente acha que Deus tem que responder daquele jeito, naquela hora, Que né? a gente quer, né? Do jeito que a gente quer também, né? Do jeito que a gente quer. Então, muitas vezes, Deus já respondeu, né, assim, a tua questão, o que você colocou, né, na tua oração, e você não está conseguindo perceber. Por quê? Porque a voz de Deus ela é muito suave, né? Então, você precisa estar atento para ouvir essa Você tem que voz estar que já atento, está cara. atento demais, né? Então, nessa situação mesmo, se eu, assim, quando aconteceu a oportunidade de eu conseguir entrar na mentoria, se eu, de repente, tivesse titubeado, talvez eu não estivesse experimentando o que eu estou experimentando hoje, né? Toda essa transformação que tem acontecido na minha vida, que eu, né, não esperava viver, né? O meu momento não foi parecido com o seu, na verdade, mas eu tinha acabado de voltar da África, quando a minha irmã comprou a mentoria, né? E aí ela vinha falando, eu já comprei, que não sei o que, você tem que fazer, que é muito legal, não sei o que, tal, tal. E aí ela começou, eu tava em outra vibe. Tipo, eu tava já nessa busca, já tinha tido vários insights, só que no momento que eu viajei, eu perdi a consistência de fazer aqueles rituais diários, né? De buscar o conhecimento. Óbvio, vivi outras experiências lá fora, sensacionais. Só que eu acabei me desfocando. E quando eu voltei para o Brasil, eu não tava na vibe de tipo, acordar de manhã 4h49. Eu tava em outra fase, totalmente diferente. Só que quando eu comecei a ver como que a Viviane estava se transformando e as coisas que ela falava, e ela me desafiava. Você tem que ver o Clube 459, que não sei o que, tal. Eu falei, Viviane, eu não tô... Ela queria que eu visse lá da África. Ela queria que eu acordasse lá na África, lá pra ver. Eu falei, não, tá em outra vibe. E quando eu cheguei aqui, que eu vi que ela, já tinha evoluído, que ela já tava com uns insights legais, uns pensamentos diferenciados, eu falei, acho que eu tenho que fazer. Acho que eu tenho que fazer, olha eu. E Acha, aí eu né? falei, não, eu pensei, acho que eu tenho que fazer isso aí. Aí eu fiquei levando durante uma semana aí no banho-maria, ela me chamando, e eu falei, não. E aí quando eu comecei, eu falei, não, eu vou fazer. Aí eu falei, vou fazer, e eu falei, agora vai. E nossa, cara, foi realmente decisão, sabe, Sol? E pra Mas galera com que tá certeza. assistindo aí, que tá assistindo a gente, pode parecer besteira, cara, mas, é incrível quando você tem alguém que te mostra um caminho que você não enxergava. Eu tenho. Na verdade, Luiz, isso entra naquela questão, né, que foi tão estudada por Napoleão Hill, que é aquele fato de que 98% da humanidade é alienada. Oi, será? E 2% Governado pelos 2%. né? 2% da população governa 98%. Então, o que é esse ser alienado, né? O ser alienado é viver de acordo com a massa, né? O ser Sim. alienado é você não ter opinião própria, você não se permitir, você não buscar conhecer dos assuntos, né? Tem gente que fala, eu detesto política, não quero nem saber de política. Você precisa saber minimamente, né? Você precisa ter ideia das coisas que estão acontecendo, né? Tem gente que está vivendo nesse tempo, agora de quarentena, completamente alienado. Outro dia alguém falou para mim assim, nossa, eu tô num tédio. Eu falei, gente, eu acho que eu sou de outro planeta. Cara, eu tô a milhão. Eu acordo, abraço, Ceará. Eu acordo 4h47 todos os dias.
entendeu? E eu Não acordo... dá conta, e parece que o tempo essas 24 horas do dia parece que não são suficientes, né? E assim, e tem dia que eu durmo meia-noite, 1 hora da manhã, e no outro dia eu acordo a milhão de novo, entendeu? Para assistir as aulas, né? Eu tô também na mentoria da Keila, né? Na mentoria do M3L, que é uma mentoria específica para social media, né? Para a profissão que eu escolhi estar seguindo agora, né? Que eu coloquei como a minha semente, porque as Uhum. coisas precisam começar, né? Então, assim, Exato. o que acontece é que as pessoas, elas vivem num mundinho, né? E elas se contentam com uma vida de... Meu, é complicado. A gente às vezes fala isso e as pessoas interpretam de uma outra maneira, mas com uma vida de pobreza. E não é uma pobreza financeira. Financeira. É uma pobreza espiritual, né? Uma pobreza de valores, é uma pobreza de intelectualidade, entendeu? Tem É gente que, assim, improdutividade. a improdutividade total, né? Assim, tem gente que fica o dia inteiro, principalmente nessa quarentena, assistindo televisão, sabe todas as notícias. Ou fica lá rolando o feed do Facebook, do Instagram, assistindo a vida dos outros. Vendo Maratonando filme. séries. É, Maratonando séries. porque assim, quando você vê filme demais, quando você vê série demais, quando você vê novela demais, reality show demais, é sinal de que a É tua que você vida, não ó, está vivendo a sua vida. exatamente, você está Você contemplando. precisa enxergar aquela vida de valor, que é, no caso do personagem, e você não está Exato, construindo o seu próprio filme, né? exato. E uma coisa que é importante, assim, no passado você não mexe mais, né? Uhum. E o passado, Deus, ele já lançou no mar do esquecimento. Olha aí, minha sócia. Ele já lançou no mar do esquecimento. Quando que você começa a gerar o teu futuro? É hoje, é no presente. Uhum. Então, Uhum. tem gente que fala assim, eu tenho tempo ainda. Não, na verdade, todos os dias nós morremos um pouco. Nós Sim. temos mais É um tempo. dia a Temos menos. É um dia a menos tempo. menos. Menos, entendeu? Menos. Porque é um dia... Quando você comemora, né? Eu tenho 39 anos. Eu tenho menos um ano de vida. Eu não tenho mais um ano de vida, né? Uhum. Abriu-se uma janela de oportunidade para que eu viva esse novo ano, mas ele é um ano a menos. E cada vez é menos. Cada vez eu tenho menos tempo. Então eu preciso criar Sim. essa consciência de que eu estou morrendo todos os dias. E o que eu estou fazendo? Né? Eu estou vivendo uma vida medíocre e uma vida extraordinária, porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E para você viver o Possível. extraordinário, você precisa pagar um preço, né? Precisa pagar um preço. Eu, assim, eu tenho orgulho, né? Assim, eu tenho uma satisfação muito grande desse processo que eu tô vivendo, porque é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse passar, né? Tá Uhum. sendo realmente tão transformador. E esse final de semana, o Luiz e a Vivi, eles me acompanharam. Eu passei um final de semana meio na bad, porque assim, a gente tem picos e vales, né? É natural, não fica achando que você vai estar sempre com a energia lá em cima. Não, É, vai acontecer alguma coisa que vai te abater, você precisa respirar, né? Colocar o teu objetivo ali na frente e falar, não, eu não vou desistir, né? Eu sou forte, né? E onde eu busco a minha força, não tem fim, né? Que é em Deus. Deus, ele é infinito, a fonte é infinita, né? Então, eu preciso buscar nele quando eu estou fraca. Mas tem uma outra coisa. Deus, ele não faz tudo. Nem por mim, e nem por você, e nem por ninguém. uhum. Ele só age no impossível. O possível a gente tem que fazer, A entendeu? Então gente tem que fazer. não fica achando que minha vida está no controle de Deus. Não está, não. Quem tem o controle da sua vida é você. Deus, ele está Exato. acima de você, ele é soberano sobre você. Ele não está no controle de nada. Se ele estivesse no controle, a vida de ninguém estava uma porcaria, porque lá no céu não tem desgraça, no céu não tem doença, no céu não tem pobreza, no céu não tem mentira, entendeu? No céu não tem nada de ruim, o céu é perfeito. Então, é uma situação que a gente precisa ter a plena consciência, né? E entra exatamente no assunto que a gente está falando, é decidir agir com constância, né? Com firmeza, e enxergar o propósito. Eu fiz um curso eu fiz tanto curso nessa quarentena, mas Tamo junto. teve um especialmente que eu fiz da Conquer, sobre inteligência Inteligência emocional, emocional. muito fantástico o curso. E a última aula foi sobre propósito, né? E eu fiquei encantada com o rapaz. Ai, eu queria lembrar o nome dele agora, mas eu não lembro. Mas depois eu vou fazer questão de colocar nos meus stories e no meu feed o nome do Boa. livro.
para a gente compartilhar. E ele fala sobre propósito, né? E aí ele, rapidamente, ele explica sobre propósito, e o que acontece? Ele fala que o propósito está ligado sempre com pessoas, né? E aí, esse dia, eu fiquei me perguntando qual seria o meu propósito. E o que me veio, assim, muito forte no meu coração foi a questão de despertar nas pessoas a capacidade, né? Porque muitas vezes a gente não faz alguma coisa porque a gente não se julga capaz. E a capacidade é uma coisa que você conquista. Você conquista através da tua decisão e através da tua ação, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência de que isso só diz respeito a nós, né? É uma decisão sua ser capaz de fazer alguma coisa, né? A princípio, é o que a gente sempre fala, né? Tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. Então, nesse começo, né, é onde você vai, muitas vezes, até pensar em desistir. Por quê? Porque nem tudo é tão fácil assim. Nem todo mundo explode da noite para o dia, né? Na verdade, dificilmente vão explodir da noite para o dia. Dificilmente. Hoje é um assunto que a gente até falou ontem. Cara, hoje a gente vê, o Pablo Marçal, por exemplo, com 700 mil seguidores. Mas, cara, ele fazia live para 10 pessoas. Ele fazia live para uma pessoa. Thiago Nico já fez live para uma pessoa. A primeira ele já fez uma aquela apresentação para 2 pessoas, né? Fez uma super produção para 2 pessoas. Exato. Então, assim, a gente tem que aceitar o processo do crescimento. Sim. Mesmo porque, se você explode de uma vez, a sua cabeça não vai entender que você tem que se esforçar para fazer aquilo, que você tem que se dedicar, que você tem que criar novos hábitos, que você tem que passar por essa transformação. Porque se fosse fácil, todo mundo era rico, todo mundo era bem-sucedido, todo mundo tinha prosperidade em casa, não ia ter família brigando, não ia ter ninguém se matando. Verdade, verdade. Então, assim, tem que partir de cada ser humano, né? Porque a prosperidade, ela é individual. Sim. Só que a pobreza é coletiva. E tem uma coisa interessante nisso que tu tá falando, que assim, tem gente que fala assim, mas fulano é corrupto e ele prospera, né? Mas você pode ter certeza que ele cumpre princípios. Porque o que acontece? A questão da prosperidade, ela é natural, né? O que é resistência é a pobreza. E volto a dizer, não é a questão financeira. Não é a questão financeira, né? A gente tem exemplos de caras que são milionários e bilionários que não são cristãos. Né? E você fala, como que o cara cumpre o princípio? Ele cumpre sem saber. Né? Ele cumpre sem saber. Entendeu? Assim, sem a consciência plena de que aquilo é o que agrada o coração do Senhor. Né? Então, assim, mas exatamente entra o que eu acabei de dizer, porque a prosperidade ela é natural, ele vai agindo naturalmente, né? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência, eu preciso ter, você precisa ter. E tem uma coisa que, assim, ficou muito claro para mim, que eu falei para tua irmã isso, né? A corrida da vida é comigo mesma. Eu não tô competindo com ninguém, né? Não existe uma competição. Eu jamais vou poder me comparar com você, com a Vivi, né? Ou com qualquer outra pessoa, porque é tudo diferente, porque nós somos seres únicos. Todas as experiências que eu tive, né, me fizeram ser quem eu sou hoje. E a gente, e sempre tem alguém que se inspira na gente, né? Por mais que a gente ache que, não, eu não tenho nada para oferecer. Tem. Todo mundo tem algo para oferecer, né? E aí você precisa descobrir o que você tem de melhor para oferecer, para que isso transborde de você e para que isso gere mais. E aí vem a naturalidade da prosperidade. Porque quando isso acontece, as coisas fluem naturalmente, né? Não fica uma situação forçada. Né? Mas o que a gente precisa ter consciência na questão da decisão, da ação e da superação é que nós precisamos ser intencionais. Né? Assim, explica pro pessoal essa parte só. Porque assim, a pessoa fala assim, mas por que você acorda 4h47 da manhã? Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é estar numa frequência que existem pouquíssimas pessoas que estão. Porque nesse horário do dia, a maioria das pessoas estão dormindo, né? Então, eu já me proponho a acordar o sol. Não é o sol que me acorda. Sou eu que acordo o sol. Então, eu já começo a gerar uma frequência e uma energia diferente, né? E automaticamente, eu vou trazendo coisas diferentes. E eu estou fazendo diferente do que eu fiz a vida toda. Né? Tô fazendo diferente do que eu fiz a vida toda. Então, isso só aí já vai me gerar um resultado diferente. Porque se você... É um caminho bobo, né? Vamos falar num caminho normal. Se você vai lá e você anda aquele mesmo caminho todos os dias, ele vai te levar no mesmo lugar. Exato. Você já sabe o destino. Você já sabe o destino, né?
Então, para você trilhar rotas diferentes, né? Você tem que escolher caminhos diferentes. E tem uma coisa muito interessante, que é aquela analogia do Waze, que assim, quando você abre o Waze, lá o aplicativo, e ele te fala para onde você, ele pergunta para onde você quer ir, antes ele pergunta onde você está. Então você precisa descobrir primeiro aonde você está, né? Aonde você está, para depois você descobrir aonde você quer chegar, né? E aí você, dentro do processo, você vai tendo o autoconhecimento, você vai buscando, né, outras verdades, né? As coisas elas vão passando a acontecer de uma outra forma. É como se um quebra-cabeça fosse se encaixando e cada peça vai te mostrando uma figura, né? Sim. Tipo, como se você vai construindo a sua fotografia ali. Vai clarificando, com certeza. É muito louco. É muito louco mesmo. Mas, por outro lado, nem todo mundo quer pagar o preço, né? Nem todo mundo A maioria não quer pagar, né? A maioria não quer pagar. Por exemplo, no meu próprio grupo de desafio, eu tenho umas 22 pessoas, mais ou menos. E dessas 22, 8 interagem. Dessas 8 que interagem, sei lá, vai sobrar um, entendeu? É. Então, assim, é normal, faz parte do processo. Eu não posso ficar revoltado com esse retorno. Tá porque tudo bem. Isso é normal. Tá tudo Se bem. eu conseguir mudar uma vida, já valeu. ótimo, entendeu? Se eu conseguir mudar uma família, se eu conseguir ajudar uma família em todo esse processo, já valeu o desafio, já valeu tudo que a gente pesquisa para fazer as lives, já valeu todo o conhecimento que a gente está transbordando na vida das pessoas, tudo que a gente está aprendendo, ensinando. O que importa é que a semente ela foi plantada. Exato. Em determinado momento, talvez naquele momento a pessoa não tenha maturidade, a pessoa não tenha discernimento ainda para conseguir compreender a grandeza do que aquele momento poderia proporcionar para ela, né? Então, é uma situação que é muito ímpar de cada um. Porque o que acontece? Às vezes parece que a gente está falando japonês. Né? Entra, assim, um monte de gente vem, olha, fala, o que esses dois estão falando? Né? Que história é essa? Para que acordar 4h47 da manhã? Para que estudar tanto? Para que ficar fazendo live? Para que tudo isso? Entendeu? Para quê? Para quê? Né? Eu vou ficar aqui vivendo a minha vida, né? Do jeito que ela tá, eu tô feliz assim. E na verdade isso é um auto-engano. Porque se a pessoa parar para refletir, ela vai ver que não tá feliz. Ela vai ver que o bicho tá pegando. E que todos os dias ela vive num piloto automático. Porque quando você depende do teu trabalho, você depende do dinheiro, depende de tudo, você é escravo. Você é escasso, aquilo te deixa doente, né? E nem todo mundo consegue ter essa consciência, mas essa consciência, ela vem de um momento de dor. De dor. A maioria das vezes vai ser de um momento de dor, né? E precisa ter uma disrupção, precisa ter algo que seja um choque para que a pessoa perceba, né? E vai ter gente que, na boa, vai morrer e não vai perceber, né? E não vai saber, Não vai saber. Uma coisa que eu e minha irmã fala muito é que a vantagem de chegar no fundo do poço, que dali é só subida. Só subida, não tem mais para onde ir. Só subida. Então, eu acho que é isso que a gente tem que levar para as pessoas, o que a gente está passando, a nossa experiência, o porquê que a gente está fazendo isso, né? Eu vou contar um fato rápido aqui, que eu até compartilhei com a Sabrina, que é do nosso grupo de Mente Mestra. E eu tava pensando em fazer alguma coisa voltada para passar o conteúdo pro pessoal. E aí me veio esse negócio de desafio de 21 dias, tal, que eu já vinha acompanhando algumas pessoas fazendo e tal. E eu achei que podia ser legal, tal. Eu falei, mano, vou levando. Cara, pode parecer a coisa mais ridícula que alguém vai falar, não sei. Não importa. Eu sei que eu cheguei no meu trabalho, lá na LG, eu fui bater o ponto e deu 8h21. Eu falei, mano, não é possível. 8h21, desafio do 21 dias. E eu tava pensando já no desafio do 21 dias já. E eu falei, só pode ser um sinal, velho. Não é possível. Eu falei, não, vou fazer esse negócio. Agora é questão de honra. E aí eu tomei essa decisão. E foi a coisa que mais quebrou a questão da aprovação social em mim. De você falar para as pessoas sem se importar com o diabo que elas vão achar. Entendeu? É libertador. Isso é libertador. Isso, libertador. É isso. E assim, esse desafio, para mim, tá sendo espetacular. Libertador. De poder falar, de errar e dane-se, entendeu?
Sim, Eu vou com errar mesmo. certeza. Com certeza. Eu falo assim, eu não tinha consciência de que o perfeccionismo era um defeito. E eu, A né, gente usa isso de qualidade no currículo. Ah, eu sou muito perfeccionista. é louco isso, cara. E assim, e eu não tinha consciência, não tinha. E aí, ouvindo as lives, né, e assim, não só o Pablo falando, mas assim, né, várias outras pessoas começando a pesquisar sobre o assunto, eu falei, cara, Uhum. que maluquice. E aí, por que que o perfeccionismo, ele é um defeito? Porque ele te paralisa. Porque enquanto não tiver perfeito, você não faz efetivamente. Você só fica como a gente fala assim, na teoria. Porque assim, É, você vai pôr no papel. Aí não, ainda não, falta isso, ainda não, falta aquilo, ainda não, falta. E aí você não faz. Você você não não, faz, você não faz. aquilo nunca sai do papel. Então, assim, mas o perfeccionismo, ele tá completamente ligado à questão da aprovação social, né? Total, Porque total. você fala assim, ai, É o medo de ser julgado, né? eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Não, o que vão pensar de mim? Ai, eu preciso. Eu preciso com que as pessoas elas me aprovem, né? Assim, ai, não, não posso, ninguém pode falar. Uhum. Tem como, não tem como. Nossa, A gente decepciona as pessoas, entendeu? É, não é tem um primeiro como, passo para a liberdade. não tem como não decepcionar, né? Você vai decepcionar, e é natural, porque assim, não, nós somos diferentes, cada um tem uma expectativa, cada um vê as coisas de uma forma, de uma maneira. Então, não tem jeito. Uma coisa, ó, nós não somos responsáveis pela felicidade de ninguém. Sim, Nós não somos responsáveis pela felicidade de ninguém. Pessoal, grava isso, porque a gente às vezes fica com esse negócio, tipo, às vezes um relacionamento abusivo, algo do tipo, meu, a gente não é responsável pela felicidade de ninguém, só pela nossa. Você vai dar a responsabilidade da sua felicidade na mão de outra pessoa? não tem Não como. faz sentido. Não tem Não, como, entendeu? Só que a gente não enxerga isso. A gente não enxerga, a gente se decepciona com amizades. Ah, fulano não postou parabéns no meu aniversário. E por isso você vai entrar em depressão. cara, meu pai nunca lembra do meu aniversário. Nunca. E nunca é nunca mesmo. Nunca não é uma coisa, nunca, não lembra. Então, eu já, assim, por um tempo eu já me importei com isso, sabe? Mas assim, Uhum. o que que eu posso fazer? Nada. Não tá no seu controle. Eu posso pegar o telefone e falar pra ele, ô pai, hoje é meu aniversário. Aí ele vai falar, ai filha, feliz aniversário. Pronto. Era isso que eu queria. Né? Se isso vai me alimentar de uma certa forma, então eu vou lá, eu ligo pra ele, eu ouço o feliz aniversário dele e acabou. Né? Agora, Exato. não, eu quero uma surpresa, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Eu Eu não. tenho muitos amigos que eles pegaram uma mania de fazer, tipo, uma montagem de várias fotos. E assim, todos os anos a gente fazia isso. Só que às vezes a gente esquece. E, cara, era uma decepção que parecia que você tinha enfiado uma faca na perna da pessoa. Mas, sabe, tipo, meu, um negócio simples, sabe? Tipo, meu, você tá colocando a sua felicidade num negócio simbólico que, meu, não vai mudar nada na sua vida. É só um momento. É só um momento, é pra você se sentir querido, pra você mostrar pras outras pessoas que existem pessoas que gostam de você. Tem tanta coisa Olha que que é coisa fake, louca. né? Tem tanta coisa que é fake, né? Que, assim, as pessoas nem imaginam. Às vezes elas veem, por exemplo, um lance que é normal a gente esperar, é normal. Só que, assim, você precisa aprender a gerir isso na sua vida, né? Exato. Porque, assim, falar que você não espera nada de ninguém, meu, é hipocrisia também. A gente sempre vai esperar alguma coisa, né? Mesmo que Uhum. seja mínimo. Eu espero que o meu filho me respeite, me obedeça. Quando ele não faz, eu Sim. fico chateada, obviamente, né? Eu fico chateada Uhum. porque meu pai não me liga no meu aniversário. Mas isso não faz com que eu tenha um dia péssimo por causa disso, né? Então, assim, você é responsável pela ação que vem depois do que as pessoas fazem com você. Então, Uhum. Como que você vai canalizar essa energia, né? meu, eu vou falar uma coisa pra você. Se fosse há um tempo atrás, na semana passada a gente não conseguiu fazer a live. Se fosse há um tempo atrás, eu ia ter ficado pé da vida. Eu ia ter ficado irada, ia ter ficado revoltada. Meu, eu fiquei super de boa. Assisti a live depois contigo e com a tua irmã, interagi com vocês e fiquei de boa mesmo, mesmo. Não foi uma coisa que me deixou mal. Então, assim, eu tenho aprendido a gerir as minhas emoções, Hum. porque eu sou responsável por isso. Só Sim. eu. É o que você Ah, pode controlar. eu perco o controle às vezes? Eu perco, porque eu sou humana. É Eu sou lógico. humana, né? Então, às vezes eu perco o controle. É, tudo bem também.
Tanto que eu falei com você que sábado eu tava triste, né? E eu falei pra você, pô, eu vou me permitir ficar triste, né? Ou passar Agora, o que eu não vou me permitir é ficar uma semana triste. Eu não vou me permitir é ficar alimentando essa tristeza, porque Exato. tudo que a gente alimenta cresce. Tudo que a gente alimenta cresce. Você foca e expande, né? Você vai focar na tristeza, meu, essa tristeza ela vai te consumindo, e quando você vai ver, você tá ali na depressão. Exatamente. E o que é depressão? Excesso de passado na sua vida. Exatamente. Você vai viver de uma coisa que já foi, que, meu, não vai mudar mais nada no seu futuro, e você tá revivendo, revisitando aquilo de uma forma que não vai servir para nada. E o que acontece? Com o passado você aprende que aquela coisa, você erra e procura não errar mais naquele erro. Na mesma coisa. Uhum. Mesma coisa. Então, assim, poxa, se você, né, você tá na rua, tem um buraco na calçada, você tropeça naquele buraco porque você não viu. Amanhã você vai fazer aquele caminho de novo. Tu vai lá tropeçar no buraco de novo, sabe que o buraco tá lá? É verdade. Entendeu? São analogias simples que são reflexões que a gente guarda. São as histórias. O Júnior é que fala disso, né? São a forma que a gente conta histórias que faz com que a pessoa grave aquilo. Porque é exatamente isso que acontece. Se você ficar repetindo o mesmo erro, você vai toda hora voltar no mesmo looping. E você não vai sair nunca daquela desgraça. Aquele negócio realmente vai virar, sabe, uma coisa que vai te consumir e te levar pro fundo do poço, né? E aí você falou que do fundo do poço só dá para ir para cima, mas tem gente que se acomoda e fica naquele fundo do poço. Fica lá embaixo. E fica lá embaixo. Então, isso é muito triste, né? Tem outra coisa que eu aprendi, e isso entra nesse assunto que a gente está conversando sobre decisão. Assim, eu sempre tive aquele ímpeto de querer mudar as pessoas, né? Aquela coisa de assim, procurar convencer, persuadir a pessoa, né? Porque assim, eu tinha aquilo para mim como exatamente isso. A gente só espera algo e cria expectativa. Tudo bem, de quem tem alguma coisa para oferecer pra gente. Mas a gente não pode ficar refém disso. É isso mesmo. É isso mesmo. E o que acontece? Eu sempre queria essa coisa de mudar o outro, né? Isso foi uma coisa muito constante na minha vida. E aí eu falei, não, pera, eu não posso, não tenho o que fazer, né? O que eu preciso? Eu aceito a pessoa do jeito que ela é. Porém, eu também não sou obrigada a ficar convivendo com aquilo. Lógico. Né? Você tem uma escolha, né? Eu respeito o que você, né, a tua visão, a tua forma de viver, o que você quer, como você pensa, eu respeito. Mas eu não sou obrigada também a ficar convivendo com aquilo. Então, a gente escolhe as pessoas que a gente se relaciona. Isso é networking, né? E você tem que se relacionar com pessoas de alta frequência. Porque você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Então, se a tua frequência não tá legal, é porque você não tá convivendo com gente legal. Então, você precisa rever, né, com quem você está convivendo, né? Quem está fazendo parte do teu dia a dia. E isso tudo entra no processo de decisão, né? Isso tudo entra no processo de você perceber aonde você está, aonde você quer chegar, né? Pagar o preço, o que você realmente está disposto a fazer para conseguir alcançar aquele objetivo, né? E precisa ser constante, precisa ser intenso, né? É viver, sabe? Você visualizou? Vai que já é teu. Porque se você viu, se Deus permitiu que você visse, é porque já é teu. Já é teu. Que você pode alcançar. Você pode alcançar, com certeza. Com certeza. Visualizou, você pode alcançar. Tanto é que o lance da mentoria foi exatamente isso. Quando aconteceu, né? Falei, caramba, que doido, né, meu? E aí você fala, cara, é possível, é de verdade esse negócio de visualizar as coisas e tal, de mentalizar. E é de verdade, é de verdade. Só que para você experimentar isso, você tem que estar disposto, né, a viver coisas diferentes do que você vive hoje, a agir diferente do que você age hoje. Exato. Só uma pausa rapidinha, Sol. Você lembra que horas que começou a live? Ixi, não. Eu não lembro se foi 30 e alguma coisa. Já tá quase acabando, já passou rápido, meu. Vamos tirar uma fotinha? Vamos tirar uma fotinha pra deixar salvo? Senão você... Vai. Calma aí que não foi. Eu sempre aperto o primeiro volume aqui. Aí, foi. Cortou um pouco sua cabeça aqui, ó. Baixa um pouquinho aqui. Não, tá bom. Assim não aparece a tela. Tá bom? É proposital, entendi. Ele avisa alguma coisa ou ele simplesmente acaba? Porque, ó, por incrível que pareça... Ele avisa, acho essa foi a minha primeira live, tá vendo? Essa foi a minha primeira live. Que era pra ser tua, né? Mas foi... Show. Aí depois a gente salva. Eu pego o seu link depois e salvo no meu. Sol, por que você tem certeza que você tá fazendo, que o que você tá fazendo tá certo?
Porque eu vi. Eu vou responder depois, eu vou responder depois de você. Resume, tá? Porque eu vi. Eu vi. O Espírito Santo me revelou muitas coisas e eu sei que para que eu cumpra o meu propósito, eu preciso passar por esse processo, né? E eu já vi muita coisa. E eu me emociono, porque o que eu vejo é surreal. Então, é sangue no olho, é faca na caveira, é treta news e vamos embora, que vai dar tudo certo no final. Porque melhor é o final do que o começo, né? Exatamente, depois é só alegria. É só alegria. E o porquê que eu acredito e tenho certeza que o que eu estou fazendo está no caminho certo é porque não tem como, quando você se une à sua família de uma forma inexplicável, estar errado, sabe? Eu percebi que eu não vivia com a minha família, eu só morava na mesma casa. E hoje eu sinto que, cara, não tem como não ser esse o caminho. Eu não vejo outra oportunidade, entendeu? Outra forma eu não sei nem explicar, cara, pra você ver. É algo que, tipo, completa total, assim. Então, eu acho que é isso que eu queria dizer. Acho não, era isso que eu queria dizer. Eu vou me policiar agora por causa disso daí. As É igual palavras, elas têm tentar. poder. As palavras, elas têm Exato. poder. Elas têm poder. Eu tenho o hábito de falar que tentar já é acreditar que não vai conseguir. Exatamente. Quando você fala, vou tentar, então você já tá dando uma possibilidade para falhar. Não, vou fazer, já era, acabou, vai funcionar. Vou fazer, exatamente, exatamente. Vai fazer. E o que você quer? Alguém tem alguma pergunta? Vamos ver. Não sei quantos minutos a gente tem ainda. Eu também não faço Apareceu a alguma menor coisa para ideia. você? Não, ainda Não? não. Acho que Ainda não. faltando um minuto ele vai aparecer um negocinho aí. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa pra Solzinha? Pra mim? Pros dois? E Não? a galera não quer interagir, não. Ai, ai. É isso, Sol. Mais algum recado que você quer dar? Uma última frase aí de incentivo para as pessoas que queiram buscar algo diferente, que queiram encontrar um motivo maior do que elas para viver, talvez. Viva por princípios. O que tem que te mover é tudo aquilo que foi criado através do verbo. E o verbo é Deus, né? Tudo que foi criado por Deus, tudo que foi feito através da criatividade dele até o sétimo dia, é aí que você tem que se apegar, né? Viva por princípios e não por regras. E o primeiro princípio soberano, absoluto, é a fonte, né? A fonte é Deus, é através dele que emanam todas as águas, o rio flui através dele, ele é sabedoria pura, ele é inesgotável. Então, isso independe de religião, independe do que já te falaram na vida, né? O princípio, ele é aquilo que foi criado pelo Senhor. Então, esse é o meu recado, né? E busque saber sobre isso, pesquise, né? Dia 1º de junho, eu estreio o meu canal no YouTube e a minha primeira série vai ser Viva por Princípios, né? Olha aí. Onde eu vou estar falando... Já tem nome no canal, Sol? Seja luz. Sendo luz. Seja Luz. Sendo luz. Sendo Luz. Então, pessoal, já existe ou ainda não existe? Já dá para se inscrever? Eu ainda não ativei nada. Não, eu ainda não ativei nada, não publiquei e não fiz nenhuma. Não mexi. Né? Eu estou começando a produzir o conteúdo, porque a minha intenção é ter vídeos diários, né? E vídeos curtos, como a gente está acostumado a fazer, né? Coisas curtinhas, entendeu? Para que a pessoa ela não se sinta, sei lá, presa, entendeu? Uma coisa que ela pode ver rapidinho, numa hora do almoço, e que aquilo agregue na vida. Sim. Né? A intenção é essa. Tem um nome, como é que chama? De quando você ensina adultos, esqueci o nome do negócio. Andragogia, isso. Exatamente. Se você quer ensinar um adulto, você tem que fazer vídeos curtos, né? Porque você faz vídeo comprido, a galera já enche o saco e passa fora. É verdade. É verdade. Acho que tá indo a live aí, viu? Não sei se já deu 1 hora, acho que... Nossa, falta 25 segundos. Agora tá acabando, então. Gente, muito obrigado pela presença. Desculpem o meu atraso. Agora eu sou um formado, pós-graduado. Que não vai servir de nada também. Não... Mas teve um começo e um fim.